Oi gente, aqui é o Neto, esse aqui é o canal Mil Páginas e a gente vai falar sobre 3 livros que ajudam a entender um pouquinho a situação da Covid. Inclusive um deles chegou até a prever que essa seria a nossa próxima grande epidemia. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like, deixar aquele comentário pra gente poder ter mais relevância aqui dentro do YouTube e vocês ajudarem o canal a crescer. Primeiro de tudo, esse é um vídeo difícil pra fazer, porque eu não sou da área de biológicas, não sou nem mesmo da área de humanas, pra ser sincero, então é um pouco complicado a gente falar de uma área que não é do nosso conhecimento, mas os livros, né, eles são tão bons e tão didáticos que eu acho que dá pra gente conversar um pouquinho sobre eles. Eu li 2 livros do David Quammen, desculpa, não vou saber pronunciar o sobrenome dele direitinho. Os livros do David, eles estão saindo pela Companhia das Letras, num selo da Breve Companhia. O que é isso? O David escreveu em 2012 um grande livro chamado Spillover, e nesse livro ele vai estar narrando muito os estudos que ele fez, né? Ou seja, como é que ele começou a investigar os surtos de epidemias que surgem da transmissão de vírus que atingem populações animais quando eles passam a atingir populações humanas. Ele explica muito bem, né, no livro. Então, existem vírus que são naturalmente capazes de atacar apenas o metabolismo animal. Só que, como tudo relacionado a vírus, os vírus são extremamente mutáveis e em algum momento, alguma condição mirabolante, ele começa a atacar a população humana e a gente, como nunca teve contato, não tem anticorpos, não tem nenhum tipo de tratamento, não tem nem mesmo regras para a gente poder atuar contra esse vírus. Os 2 livros que eu li foi o primeiro que saiu, que é Jantar na Fazenda de Ratos, em que ele vai estudar bastante a questão da epidemia do SARS, mais ou menos ali, acho que em 2007. No segundo, que é o Tudo Depende, ele vai explicar bastante a correlação de surtos. Então, ele vai explicar bem o que é visto como um surto na biologia. Então, surtos vão ser tudo aquilo que tem uma explosão demográfica muito grande, seguida de um grande declínio. Nesses 2 livros ele vai abordar questões similares, mas de maneiras diferentes. Então, no Jantar na Fazenda de Ratos, como ele está investigando aí o surgimento da SARS, que é Síndrome Respiratória Aguda, ele vai passar metade ali do capítulo conversando sobre como foi nos hospitais, o que os hospitais fizeram, então rotinas médicas, hospitais específicos para tratar a SARS, e um sintoma que é muito similar ao que a gente vê hoje no noticiário referente à Covid, que é o fato de que os médicos e enfermeiros eram os principais infectados por conta das secreções, dos espirros, e na hora do entubamento desses pacientes, eles acabavam se contaminando. Então, os hospitais entravam de quarentena, os hospitais ficavam de lockdown. Uma vez que você entrava, você ficava lá até estar curado ou até o surto estar terminado. Na segunda metade do capítulo, quando ele já deu um certo contexto, a evolução dos tratamentos, as diversas linhas que os médicos seguiram para tentar entender o que era aquilo, ele vai fazer todo o desenvolvimento de um processo médico que foi surgindo conforme os casos iam pipocando. Na segunda metade do capítulo ele vai tratar sem nenhum tipo de preconceito cultural essa questão da alimentação dos chineses. Então ele vai bem para o interior da China, ele vai entender por que os chineses se alimentam tanto de carne de caça, dá pra dizer assim, ou carne exótica, como eles chamam. Como essa carne exótica, que antigamente era muito da massa, acabou se tornando um alimento de classe alta, né? Se tornou uma coisa bem gourmet. E como isso está enraizado neles? Então ele vai conversar com uma galera exatamente para entender por que eles se alimentam daquilo, como é a alimentação daquilo. E um dos fatores mais interessantes é que ele começa a tentar entender com alguns especialistas o motivo do vírus ter migrado do morcego para o ser humano. Bom, eu tenho uma notícia ruim para todos nós, que é
Esses estudos são da época da SARS, então 2007, 2008, e mesmo hoje em dia, esse livro foi editado agora em 2020 aqui no Brasil, então mesmo nos tempos atuais, e mesmo em 2012, quando ele escreveu Contágio, não havia uma resposta específica, não se sabe por que a SARS-CoV passou a infectar o ser humano. Não existe nenhuma comprovação científica de que a alimentação... Se alimentar desses animais exóticos fez com que os chineses contraíssem essa doença. Não existe nenhuma comprovação científica de que esse seja um motivo real. E ele vai até uma fazenda de uma espécie... ele fala como ratos, mas é um tipo de um rato selvagem que eles se alimentam. Ele vai lá e ele come o animal, ele entende as condições. Então é um livro muito interessante se você quiser entender da onde vem a Covid, né? Então ele já... Pra você ver, a gente teve esse surto lá em 2000 e pouquinho, esse livro é de 2012, então já vem alguns anos sendo alertado sobre os riscos das Covids. É um livro muito interessante para entender como é que, num momento de pandemia, quais são os estágios, né? O primeiro estágio é o combate, um segundo estágio é a investigação, até chegar no último estágio em que a gente definitivamente tem uma vacina ou algum tratamento cientificamente comprovado. Ou seja, provavelmente para a Covid-19 a gente esteja muito longe de qualquer tipo de descoberta. Então é um pouco triste essa leitura. Aí no segundo livrinho dele também é um capítulo de Contágio, o Tudo Depende. Ele vai tratar sobre os surtos e ele começa a narrar sobre surtos de inseto. Como é que os insetos, de repente, eles começam a ter um aumento exponencial e se torna um grande problema. Como nem todas as espécies estão possibilitadas de ter surto, e nem mesmo dentro da própria família, ou seja, não são todos os tipos de rato que podem ter um surto populacional, não são todos os tipos de inseto, não são todos os mesmos tipos de gafanhoto, né? Ele consegue entrar a fundo nessa questão, e aí ele vai conversar com biólogos para poder entender o que são surtos. E ele chega à conclusão, né, eles chegam à conclusão científica que surtos é tudo que tem um aumento populacional desenfreado e sem uma explicação, seguido de um grande declínio. E o que causa o declínio desses insetos é um vírus que ele começa a explicar até mesmo como é que esse vírus se propaga entre essa população. Então, o vírus ele começa a se multiplicar dentro do inseto até um ponto em que o inseto morre e começa a se desfazer. Não existe enterro no mundo animal e começa a soltar muita secreção. Essa secreção vai contaminar folhas, alimentos. Um outro inseto, né, da mesma família vai vir, vai comer aquela folha que vai estar infectada, vai começar a expandir. Então, ele também trata esses surtos do mesmo jeito que trata o surto de uma epidemia. E aí ele entra numa questão que para mim foi mais interessante nesse estudo, que é sobre a influenza. É uma explicação que eu não sou capaz de replicar, mas é muito interessante porque H1N1, então ele explica que o H é um tipo específico, o N é um tipo específico, cada um tem X números possíveis. Então o H vai do 1 até o 9 e o N vai do 1 até o 5. E que existem apenas 3 H possíveis de infectar o ser humano, que seria H1, 2 e 3, e que não haveria, pelo menos em teoria, um modo de que a 4 e a 5 e as demais, que infectam outros tipos de animais, serem contraídas pela gente. Mas aí a gente tem o caso da H5N1, né? Então a gente teve aquele grande problema na Ásia novamente. E ele vai explicar como o vírus da influenza ele é nativo de populações aviárias. E não apenas população aviária, galinha, pato, essas que a gente cria, mas de aves migratórias. Então, o mesmo vírus que muitas vezes está sendo disseminado na África do Sul, o animal vai migrar e vai morrer na barreira de corais na Austrália, por exemplo. Então, existe uma questão muito grande que é como é que a gente impede esses vírus de se espalharem, e esses vírus que têm origem ou tem como vetor animais, eles se tornam basicamente impossíveis de ser parados, porque eles vão ser disseminados de uma maneira
que a gente não consegue identificar, porque os pássaros eles vão passar por diversas regiões e em algum lugar ele pode parar. Então, ele explica um pouco sobre como é feito a disseminação desse vírus, ou seja, não necessariamente você precisa comer essas aves, o simples fato dela defecar em uma fonte de água próxima a consumo humano ou de outros animais já pode fazer com que o vírus se dissemine naquela região. E ele fala bastante contra os patos, por algum motivo os patos é uma grande bomba relógio com relação a vírus. E é isso, esses dois livros eles são extremamente interessantes, eles são parte aí desse grande livro dele chamado Contágio. Eu terminei a leitura dos dois extremamente impactado, porque realmente o estudo de vírus é muito mais complexo do que a gente consegue imaginar, e mesmo do que a gente entende ou pode ser repassado pela mídia, né? Então, é aquilo, fica em casa, medidas básicas de higiene, cuidado com o que se alimenta, mas também tem essa questão, e eu acho bastante interessante, que ele não tem nos seus escritos nenhum tipo de preconceito cultural com relação à alimentação, e a gente viu em diversos locais do mundo populações asiáticas sendo acusadas de disseminação da Covid. É realmente um livro bastante interessante para a gente poder entender para onde a gente está nessa epidemia, para onde a gente vai. Para mim, o ponto realmente mais interessante é que nos dois capítulos, né, que são esses mini-livros, fica bem claro que a próxima epidemia, e ele fala isso especificamente no livro, quando ele está conversando com um especialista no vírus influenza, é que a próxima grande epidemia, e capaz realmente de dizimar a raça humana, é do vírus influenza, e aí ele dá um foco especial até mesmo para os vírus da Covid, como eles são mutáveis ou como a gente não conhece eles, pelo histórico da SARS. Então é um pouco assustador. E o terceiro livrinho que eu li é um artigo do Yuval Harari, o mesmo autor de Sapiens e de diversos outros livros que são grandes best-sellers. É um artigo bem rapidinho em que ele vai contar a visão dele sobre o chamado globalismo ou como o isolamento poderia ajudar com relação às epidemias. E ele vai na mão contrária, ele explica como o isolamento não é a melhor ferramenta, como a contribuição entre os povos e entre as ciências, né? Então, americanos, chineses, brasileiros, todo mundo trabalhando junto, a possibilidade de a gente chegar a algum tipo de conclusão científica mais rápida é algo extremamente valioso, então vale super a leitura. Ele se chama Na Batalha contra o Coronavírus, Faltam Líderes Mundiais. Então ele vai falar também um pouco sobre como a política tem atrapalhado esse debate com relação à epidemia. E ele está gratuito, então é bem tranquilinho de ler também. Eu vou deixar o link na descrição, tanto do Jantar na Fazenda de Ratos, quanto o Tudo Depende, do David, que estão saindo por R$ 9,90 no formato de e-book, quanto o do Harari, que está gratuito na Amazon, também no formato de e-book. Lembrando que se você não tiver um Kindle, você consegue instalar o aplicativo no celular. Então você pode ler no seu celular sem nenhum problema. E lembrando que comprando pelo link que está na descrição, você ajuda aqui o canal, não vai pagar nada mais por isso, dá aquela forcinha aqui pra gente continuar produzindo. E eu acho que é isso, são leituras interessantes, são leituras impactantes, né? Principalmente pra gente analisar o que está acontecendo. Eu espero que vocês leiam, que vocês gostem e deixem nos comentários se você lê e se ficar com alguma dúvida a gente pode tentar conversar junto. Não esquece de dar uma olhada nos vídeos recomendados que fica aqui do meu lado direito, se inscrever na bolinha do meu lado esquerdo para continuar acompanhando o que eu posto aqui no canal. De mais a mais é isso, beijo grande, tchau!